Hoy es 13 de mayo, estamos en Río de Janeiro, en la Universidad Unirío, con un compositor de música electroacústica e investigador de Unirío, que se va a presentar él mismo ahora. ¿Nos decís tu nombre, por favor? Boa tarde, eu sou Marcelo Carneiro, sou compositor, como o Ricardo falou, e trabalho aqui na Unirio como professor e pesquisador, investigador. Unirío es Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. una universidad pública. Uma universidade pública e gratuita, né? Ela é pública porque é financiada pelo governo do Brasil e é gratuita para os alunos. Recién decías que sos compositor. Sim, sou compositor de música eletroacústica, trabalho com música de câmara também e durante alguns anos me dediquei ao que eu chamo de videomúsica. ¿Nos contás un poco primero sobre música electroacústica? ¿Qué enfoque tenés? ¿Qué tipo de música haces? ¿Dónde se puede escuchar tu música? Sim, bom, eu na verdade comecei em final dos anos 90 a trabalhar com música eletroacústica com o Rodolfo Caesar na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma outra universidade federal que temos aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Música. E com ele eu aprendi a base da música eletroacústica, montagem, gravação, mixagem, e começamos a utilizar um software de programação que ele já usava, que é o C-Sound, que inclusive é um software que eu uso até hoje, de todos os que tem por aí, mais modernos e tudo, é o que eu prefiro. Então eu tenho essa coisa mais forte que veio da escola da música concreta, da onde o Rodolfo Caesar se formou, né? O Rodolfo ele foi estagiário, talvez um dos últimos estagiários do GRM na França, trabalhou com Pierre Schaeffer nos anos 70 lá, e ele trouxe um pouco dessa bagagem para o Brasil, né? E eu acabei muito influenciado por isso, mas sempre interessado em pesquisar a música eletrônica, a eletroacústica de uma maneira geral, mas a visão, a ideia francesa, né, do François Bell, e depois lá na Bélgica, né, que você vai ter com a Annette van der Gorn e tudo mais, da música acusmática, me chama muito a atenção. Trabalho com música mista também, alguma coisa, mas o meu foco principal é a música acusmática dentro da música eletroacústica. Meus trabalhos eles estão disponíveis no SoundCloud. Tem um CD que saiu pela UFRJ, que tem música minha, e eu tenho participado de eventos no Brasil e fora do Brasil, tocando essa música. Y dentro de lo que es el mundo de la música electroacústica aquí en Brasil, ¿tienes influencias de algunos compositores o maestros en particular, además de Rodolfo, que nombraste? De brasileiros? Tem muita gente, né? Eu me envolvi com muita gente. Hoje eu trabalhei durante alguns anos com Vânia Dantas Leite, aqui na própria Unirio. O Manes, né? José Augusto Manes, é uma pessoa que eu acho muito importante na música. A música dele é muito importante, eu acho as ideias muito importantes. E na origem tem o Reginaldo Carvalho, que eu acho que é o nosso precursor aqui no Brasil, né? Ele foi para a França também estudar, e com uma bolsa brasileira, né, arrumada pelo Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos conseguiu essa bolsa para o Reginaldo Carvalho, ele foi à França e ele trouxe esse legado da música concreta para cá, né? E claro, toda a escola já tradicional, né, com o Jorge Antunes, que também tem uma pegada, vamos dizer assim, mais dentro da música eletrônica, né? Ele começou meio que de forma autônoma, né, construindo seus próprios equipamentos e tudo mais, mas tem uma importância também dentro da música eletroacústica brasileira, né? E eu me envolvi com uma geração muito nova, sendo professor, uma geração mais nova que a minha, que trouxe um certo frescor no conhecimento da música eletroacústica, né? Então alguns colegas, inclusive, como o Alexandre Feneriche, que é uma pessoa que eu acho muito importante no cenário. Quem mais? Tem o Iazeta, lá em São Paulo, Fernando Iazeta. Quem mais? São tantas pessoas, eu vou ficar aqui falando
de vários, né? Dentro da música eletroacústica e dentro da música eletrônica de uma maneira geral, né? Que tem uma turma muito forte dentro da área de sound design, de sound art, que trabalham bem forte com a influência da música eletroacústica, mas através de outro viés também, né? Y también nombrabas el tema de la música visual. Sim, sim. Eu me interessei muito pela videomúsica, né, no meados dos anos 2000, em 2003, 2004, por aí, e comecei a investigar isso. A Vânia Dantas Leite já tinha acabado de defender sua tese, que é a respeito desse assunto, né, que ela vai chamar de música vídeo, e eu comecei a me interessar muito pela relação híbrida entre as possibilidades visuais e as possibilidades eletroacústicas, né? Aproveitando o meio digital, que é um meio onde ambas se favorecem, né? E podem se cruzar, se intercalar e podem se somar, né? De alguma maneira. Eu costumo chamar isso de uma música através de processos de hibridação, né? Ou hibridização, onde você não tem nem mais a música nem o vídeo como formas separadas, né, de arte. Você tem uma outra forma de produção artística, que é o que eu chamo de videomúsica, não só eu, como várias pessoas no mundo, né? ¿Estás trabajando con videomúsica, producís videomúsica o es algo más, es más un objeto de investigación o un objeto de producción? Ambos. Eu fiz alguns poucos, fiz 4 vídeos até hoje, e estou partindo para um 5º vídeo agora. E a minha questão é que eu, da mesma maneira que eu tenho uma influência muito grande da ideia da música concreta e da música acusmática dentro da minha produção musical, dentro da produção de videomúsica, a minha ideia é trabalhar também com elementos que eu possa capturar com uma câmera, né, fixar em algum meio. Então, se há um interesse pela questão da síntese visual e a síntese digital, e esse interesse existe através mais da computer music do que propriamente da música eletrônica e etc. No entanto, o meu interesse maior recai na parte de fixação de objetos através de captação por microfone ou câmera. Y en lo que es investigación, además de estos mismos temas, de lo que apliques a la composición, tanto de videomúsica o música visual, como a lo que es la composición electroacústica, ¿también hay otros ámbitos de investigación que son de tu interés? Sim. Bom, a relação musicológica é muito forte, né? E etnomusicológica no ponto de vista não só de saber o local, o lugar sociocultural dessa produção musical, isso me interessa muito, né? Essa função sociocultural da produção que é feita. E aí há uma discussão muito grande sobre a pós-colonização, o pós-colonialismo dentro dos estudos de arte, seja do ponto de vista estético, seja musicológico, seja etnomusicológico, e essas coisas me interessam, né? A força político-social que isso tem, né, em termos de criação de reflexão, criação de pensamento, criação, enfim, de sobrevivência dentro de uma sociedade, né, onde vários elementos são importantes, como o clima, como a questão política, social propriamente dita, a economia, essas coisas. Eu acho que isso tudo está embutido na maneira como a gente produz arte no mundo, né? Então isso me interessa muito e faz parte da minha investigação. Por causa disso, eu comecei a trabalhar com as ideias vindas de Canclini e outros de processos de hibridação e hibridização. Como é que essas culturas, esses povos, essas diferenças regionais, elas se articulam e como é que elas produzem algo novo a partir disso. Então, por exemplo, uma das questões é o que seria uma música eletroacústica latino-americana, né? Há alguma diferença entre essa produção latino-americana e uma produção europeia, uma produção norte-americana ou asiática? Que música seria essa, né? E como é que isso é analisado ou analisável, né? Quais são as ferramentas, as estratégias para você analisar isso, né? E a questão que vem ao largo disso é importante, né, reconhecer uma produção latino-americana de música eletroacústica? Faz diferença?
Por um lado, eu acho que faz. É uma resposta provisória, mas eu acho que faz. Por outro lado, eu acho que independente das diferenças, os diálogos eles têm que ocorrer, porque senão os próprios processos de hibridização eles vão morrer, né? Eu acho que é um pouco por aí. Y justamente yo te quería preguntar un poco porque casi como que me lo dejabas preparado para que te pregunte sobre esto que estabas diciendo, sobre la música electroacústica y si lo quieres ampliar al arte electrónico en general, sobre esta relación yo te iba a preguntar, entre la relación de Brasil con el resto de América Latina y en todo caso después de tu visión de la América Latina con el resto del mundo, tanto en lo que es música electroacústica como arte electrónico. Si podés responder las dos, tu visão. É bem complicado essa questão. Bom, Brasil com América Latina, né? É sabido que existe um certo distanciamento entre Brasil e o restante da América Latina, América Hispânica de uma maneira geral, né? De língua espanhola. No entanto, essa distância ela tendeu durante alguns anos, pelo menos aqui no Brasil, a ser reduzida na medida em que congressos, concertos, chamadas para produção de obras e tudo mais começaram a se abrir para o resto do mundo, né? Eu acho que da América Latina. Eu acho que o advento do Mercosul, o desenvolvimento do Mercosul favoreceu um pouco isso. Eu acho que a consciência mais humanística que tivemos nos últimos anos, né, ela favoreceu pelo questionamento do nosso lugar e quais são os nossos laços em comum e tudo mais, mas ainda há um distanciamento muito grande. Há pouco tempo eu li que no Peru um cidadão montou um selo de gravação e com a produção peruana, né, que envolvia a arte eletrônica de uma maneira geral. Né? Não só a música eletroacústica, mas uma série de outras produções, inclusive no campo da música popular e etc. E todas saíam pelo mesmo selo. Esse tipo de iniciativa nós ainda não tivemos no Brasil. E um selo latino-americano, se eu não me engano, o Corium tentou fazer isso no Uruguai, né? Ele tem um selo também, montou um selo no Uruguai, se eu não me engano. E eu acho que uma das coisas bacanas que foram criadas foram aqueles, como é que chamava? Aqueles eventos de música contemporânea internacional. Buenos Aires? Não, que o Corium, Los cursos latino-americanos de música contemporânea. Sim, isso é uma grande iniciativa que infelizmente eu acho que não aconteceu mais e ficamos com essa lacuna, esse espaço entre isso. Né? Então eu acho que há uma deficiência bastante grande dessa ligação ainda, primeiro do Brasil com o próprio Brasil, né? Conhecer a sua própria produção, e depois o Brasil com a América Latina, que passa por questões muito semelhantes, questões culturais, questões econômicas, sociais muito semelhantes, e que mesmo assim a gente ainda não conseguiu um caminho de estreitar os laços coletivamente. É uma das buscas que eu tenho quando, por exemplo, estou tentando, dentro da coordenação de um programa de pós-graduação, começar a criar laços e criar intercâmbio com instituições latino-americanas, que apesar de não ser a preferida das nossas agências de fomento, que querem que a gente se relacione com a Europa, Estados Unidos, etc., eu acho que a gente tem muito mais a ganhar nesse momento com essas relações. Bom, América Latina e mundo, aí é que situação. Eu sinceramente não sei muito o que te dizer, eu não sei o nosso impacto no resto do mundo, essa é que é a realidade. Eu sei de nossos colegas que estão fora da América Latina e que estão trabalhando na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e etc. Né? Mas outro dia um colega meu que veio de um evento de música experimental que houve recentemente na Bélgica, ele falou que ao sentar junto com os compositores locais e europeus e viu o tipo de discussão que estava sendo travada nas mesas, ele falou assim, ele veio com essa de que nós
tentamos sempre, nós brasileiros, tentamos sempre jogar o jogo deles, o jogo dos europeus, e que a gente não conhece esse jogo. Eu acho que é um pouco por aí. A gente faz a gente tem muita influência de todo o legado de colônia mesmo, né, que nós somos, mas eu não sei qual é o impacto nosso lá fora. Eu tive na Suécia apresentando uma obra, não era eletroacústica, mas era uma obra de câmara, e contemporânea, foi estreada lá, e um dos violonistas que tocou a música veio falar: eu gosto muito de música brasileira, poxa, se você puder me arrumar mais partituras, eu ia adorar. Até porque eu acho que a tua música não é muito brasileira. Eu não entendi o que ele estava querendo dizer com isso, né? Eu acho assim, ele quis traçar uma relação entre a produção de música contemporânea com a música europeia, né? E aquela música mais folclórica, mais popular, que tenha mais nitidamente as influências da música popular brasileira, essas seriam as brasileiras. Então, eu não sei de fato qual é o impacto que nós latino-americanos causamos na Europa. Talvez você consiga falar disso melhor do que eu. Te hago una última pregunta, pensando en el futuro, si tenés proyectos, ideas, conceptos, obras, investigaciones, algo que vos digas en el futuro, ya sea próximo o en un lejano plazo, esto es lo que quisiera hacer, lo que me gustaría desarrollar, lo que quisiera alcanzar. Sí. Un poco, si querés, tipo el sueño o los sueños. ¿Sí? Bom, planos são vários, né? As ideias são muitas. Eu queria muito ampliar a minha investigação, tanto da produção artística de uma maneira geral, mas a investigação do lado desses processos de hibridação, como é que isso tem acontecido. Então uma das ideias seria circular mais pela América Latina e conhecer o que está acontecendo com essa nova geração de compositores, como é que eles estão se relacionando com o material já produzido, né, na sua terra ou em terras vizinhas, e como é que isso está impactando na produção recente deles. Uma outra questão é o processo de ensino-aprendizagem desse tipo de música, que me interessa bastante. Eu tenho visto recentemente o lançamento de várias publicações na Europa a respeito de metodologias de ensino e discussões de ensino na prática da música eletroacústica e da arte eletrônica de uma maneira geral. E são todos os trabalhos muito interessantes, seguindo sempre aquelas linhas que a gente já vinha mencionando, né? Aquilo que vinha da música concreta, o que vinha da música eletrônica e etc. e tal, né? E aí eu me questiono se a gente não tem um caminho, uma metodologia de ensino e aprendizagem de música eletroacústica e arte eletrônica no Brasil, né? E aí incluindo a parte da videomúsica ou do videomúsica, né? e afins, né? O que eu gosto de chamar de música eletroacústica e afins, né? Então esse é um projeto. Nesse projeto há a ideia de um pós-doc, que ainda está sendo imaginada gradativamente, assim, estou bolando ainda o texto e não sei exatamente qual seria o melhor local para aplicar esse pós-doc. Mas faz parte de todo esse projeto, né? Do projeto do ensino-aprendizagem, a questão dos processos de hibridação. Seria um momento em que eu uniria todas essas pesquisas de alguma maneira, né? E a ideia seria lançar futuramente um livro onde essas experiências e essas pesquisas pudessem estar gravadas ali, fixadas ali de alguma maneira, né? E contribuir um pouco para o ensino da música eletroacústica e do videomúsica no Brasil e, quiçá, na América Latina, né, como um todo, né? Bueno, fueron muchas preguntas, buenas respuestas, te agradezco mucho, Marcelo. Como dije al comienzo, estamos en Unirío, en Río de Janeiro, Brasil, y hoy es el 13 de mayo de 2019. Muchas gracias, obrigado. Muchas gracias.